No extremo norte do planeta, existe uma terra moldada pela força implacável do frio. Aqui, cada vida é um testemunho de coragem e resiliência. Neste reino gelado, os fortes prosperam e os ousados triunfam. De pequenos exploradores a majestosos viajantes, o Ártico é palco de histórias incríveis. E, acima de tudo, uma beleza que inspira e impressiona. Neste documentário, vamos explorar o coração do Ártico e revelar os segredos de seus habitantes extraordinários. Bem-vindo ao Ártico, um mundo de gelo, vida e mistério. Aqui, no extremo norte do planeta, onde as bússolas apontam para o vazio magnético, existe um mundo que desafia os limites da imaginação. O Ártico, esse reino gelado, não é um continente, mas um vasto oceano cercado por terra. Um oceano congelado, coberto por camadas espessas de gelo marinho que se formam e desaparecem com as estações. Sua extensão abrange mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo partes do Canadá, Alasca, Groenlândia, Rússia, Noruega, Suécia e Finlândia. Com uma área maior do que o Brasil e quase 2 vezes o tamanho da Austrália. Este é o lar de alguns dos ambientes mais extremos e intocados da Terra. Já o Oceano Ártico é o menor e mais raso dos oceanos do planeta, cobrindo apenas 3% da superfície terrestre. Durante o inverno, ele é coberto por gelo marinho que pode atingir até 3 metros de espessura. No verão, uma parte significativa desse gelo derrete, revelando águas que sustentam uma incrível biodiversidade. Aqui, mais de 21 mil espécies chamam o Ártico de lar. Desde majestosos ursos polares e ágeis raposas do Ártico, até criaturas marinhas como morsas, narvais e baleias da Groenlândia. Pequenos heróis como o plâncton, compostos de fitoplâncton e zooplâncton, florescem em enormes quantidades durante o verão. Já quando o gelo começa a recuar e a luz solar penetra nas águas, eles, junto ao krill, sustentam a base de uma complexa cadeia alimentar. E com apenas alguns centímetros de comprimento, formam imensos cardumes, que se movem como um só organismo, proporcionando uma base alimentar crucial para espécies maiores. O Ártico é uma terra de contrastes, de serenidade e perigo, de silêncio e poder incontrolável. Cada bloco de gelo, cada sopro de vento, carrega segredos que moldaram a história do planeta por eras incontáveis. Cercando esse oceano estão tundras congeladas e montanhas majestosas. A tundra, um bioma que cobre cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, é caracterizada por solos permanentemente congelados, conhecidos como permafrost. Apesar disso, abriga plantas resistentes como musgos, líquens e gramíneas, que servem como base alimentar para herbívoros como renas e lebres do Ártico. A história humana no Ártico é igualmente notável. Os povos indígenas, como os Inuits, adaptaram-se a essas condições desafiadoras há milhares de anos.
Hoje, cientistas de todo o mundo exploram esta região, buscando entender seus segredos e a sua importância global. Além de sua vida selvagem e desafios extremos, o Ártico é uma das regiões mais belas do planeta. Este é o Ártico, um vasto palco natural onde a vida desafia o impossível e a natureza revela seu poder absoluto. Com sua superfície branca e brilhante, o gelo reflete até 90% da luz solar, e sob ele a vida floresce. O gelo marinho não é apenas um habitat, é um pilar da sobrevivência para milhares de espécies. No verão, o Ártico vive sob o sol da meia-noite. Durante meses, o sol nunca se põe, banhando o gelo e a tundra em luz constante. Este é o período de abundância, quando as temperaturas sobem e a vida floresce. Aves migratórias retornam em massa, as plantas desabrocham e os animais aproveitam ao máximo a curta janela de oportunidades. Mas o inverno é o oposto absoluto. Durante a longa noite polar, o sol desaparece completamente abaixo do horizonte. O Ártico mergulha em uma escuridão quase total, iluminada apenas pelas estrelas, pela lua e, ocasionalmente, pela mágica dança da aurora boreal, criando um espetáculo que desafia qualquer descrição. Conhecida como as Luzes do Norte, este fenômeno transforma o céu em um palco iluminado por cores vibrantes que parecem dançar no silêncio da noite. A aurora boreal é causada por partículas solares que colidem com gases na atmosfera terrestre, criando faixas de luz em tons de verde, rosa, azul e roxo. Quanto mais intensa a atividade solar, mais brilhante e dinâmica é a exibição. Neste período de inverno, a vida deve encontrar formas de resistir. Algumas espécies hibernam para economizar energia, enquanto outras, como o urso polar e a raposa do Ártico, continuam sua busca incessante por alimento, desafiando temperaturas que chegam a 50 graus negativos, que é o suficiente para congelar a pele humana em minutos. As estações do Ártico não são apenas ciclos de tempo. Elas moldam cada aspecto da vida neste ambiente extremo. Um equilíbrio delicado entre luz e escuridão, abundância e escassez, que define a essência do Ártico e de seus habitantes. Além do frio intenso, o Ártico é moldado por ventos cortantes. Esses ventos, muitas vezes atingindo velocidades superiores a 100 km por hora, carregam partículas de neve que podem criar o que é conhecido como nevasca branca, um fenômeno onde tudo ao redor desaparece em um turbilhão de gelo e névoa. Para comparação, imagine uma cidade com temperaturas de menos 10 graus Celsius. No Ártico, esse seria considerado um dia ameno. Agora, adicione ventos ferozes que podem fazer a sensação térmica despencar para menos 70 graus Celsius. É um ambiente onde a sobrevivência é uma constante batalha contra os elementos. E ainda assim, a vida encontra maneiras de resistir. Animais, como a raposa do Ártico, possuem pelagens densas e patas adaptadas para caminhar sobre o gelo, enquanto aves, como o corvo, utilizam correntes de ar para planar sobre o terreno desafiador. Outro desafio climático do Ártico é sua imprevisibilidade. Tempestades de neve podem surgir em questão de minutos, transformando uma paisagem tranquila em um campo de gelo quase intransponível. Até mesmo as renas, expertas em navegar o terreno gelado, devem seguir cuidadosamente seus instintos para evitar o perigo.
Mas por mais implacável que o clima possa ser, ele também oferece um espetáculo visual incomparável. Subindo à superfície, um predador se ergue como soberano absoluto. O urso polar, um dos maiores e mais impressionantes carnívoros terrestres, é o verdadeiro rei do Ártico. Os ursos polares são gigantes de força e adaptabilidade. Machos adultos podem atingir até 3 metros quando de pé e pesar mais de 700 quilos, enquanto as fêmeas são menores, pesando entre 300 e 400 quilos. Sua pelagem, aparentemente branca, é na verdade translúcida, refletindo a luz ao redor e ajudando na camuflagem no gelo. Suas patas são enormes, alcançando até 30 centímetros de largura, adaptadas para caminhar sobre o gelo fino e para nadar longas distâncias com eficiência impressionante. Ele depende do gelo marinho para caçar e viajar, sendo um mestre em navegar por paisagens inóspitas. Blocos de gelo flutuantes, conhecidos como banquisas, são sua plataforma de caça. Esses ursos podem viajar centenas de quilômetros em busca de comida, usando o gelo como estrada e refúgio. Perfeitamente adaptada ao gelo, a foca anelada é uma das espécies mais importantes e emblemáticas do Ártico. Ela é a essência da vida no gelo, conectando a cadeia alimentar em um dos ambientes mais extremos do planeta. Ela recebe seu nome pelas marcas circulares, ou em forma de anéis, em sua pelagem cinza ou marrom. Essas marcas a tornam inconfundível entre as espécies de focas. São pequenas em comparação com outras focas, medindo entre 1,2 e 1,6 metros de comprimento e pesando entre 40 e 70 quilos, com as fêmeas geralmente menores que os machos. Essa estrutura compacta é ideal para a vida sob o gelo, permitindo que elas se movam rapidamente entre estreitos canais gelados. Já as orcas, também conhecidas como baleias assassinas, são os predadores supremos do Ártico. Elas são incrivelmente inteligentes e caçam em grupos organizados, demonstrando habilidades cooperativas impressionantes. Esses magníficos predadores podem medir até 9 metros e pesar mais de 6 toneladas, enquanto as fêmeas menores medem em torno de 7 metros e pesam até 4 toneladas. Suas dietas variam conforme a localização e o pod, mas no Ártico, focas, peixes e até outras baleias menores estão entre suas presas favoritas. Curiosamente, algumas orcas no Ártico desenvolveram táticas especializadas, como empurrar blocos de gelo para desalojar focas descansando na superfície. São caçadoras habilidosas e adaptáveis, tornando-as um símbolo da eficiência predatória. As orcas possuem uma ligação profunda com seus filhotes. Após uma gestação de aproximadamente 17 meses, as fêmeas dão à luz um único filhote que permanece ao lado da mãe por anos, aprendendo as habilidades necessárias para caçar e sobreviver. Entre os muitos mistérios do Ártico, um dos mais intrigantes é o narval. Conhecido como o unicórnio do mar, este cetáceo singular captura a imaginação com sua longa presa em espiral. Os narvais são criaturas de porte médio, medindo cerca de 4 a 5 metros de comprimento, com os machos podendo atingir até 1.600 quilos. Mas o que realmente os distingue é a presa. Essa formação em espiral, que pode crescer até 3 metros, é na verdade um dente canino modificado.
Embora a função exata da presa ainda seja debatida, acredita-se que ela serve como ferramenta sensorial, cheia de terminações nervosas, que ajudam a detectar mudanças no ambiente, como temperatura e salinidade da água. Os narvais vivem principalmente em grupos, ou pods, que variam de alguns poucos indivíduos a dezenas. Em meio às vastas tundras geladas do Ártico, existe um animal que desafia o frio e o tempo, o boi almiscarado. Um sobrevivente pré-histórico, ele carrega a força e a resiliência de eras passadas. Com uma aparência robusta e imponente, ele é um dos maiores herbívoros do Ártico. Adultos podem medir até 2,3 metros de comprimento e pesar entre 200 e 400 quilos, com os machos sendo significativamente maiores do que as fêmeas. Sua pelagem, uma das mais espessas do reino animal, é composta por duas camadas. Uma externa, feita de pelos longos que alcançam quase o solo, e uma camada interna de lã chamada kiviut, que é 8 vezes mais quente que a lã de ovelha. Os bois almiscarados habitam as tundras árticas do Canadá, Groenlândia, Noruega e Alasca. Eles preferem áreas abertas, onde podem observar ameaças de longe e encontrar alimentos mesmo sob a neve. Esses animais são sociais, vivendo em manadas que variam de 10 a 30 indivíduos. Quando ameaçados por predadores como lobos ou ursos polares, eles formam um círculo defensivo, com os adultos voltados para fora e os filhotes protegidos no centro. Seus chifres curvados e afiados são armas formidáveis, capazes de afastar até os mais determinados predadores. Como herbívoros especializados, dependem de gramíneas, musgos e líquens para sobreviver. Durante o inverno, eles usam seus cascos largos e fortes para cavar na neve e acessar a vegetação abaixo. O boi almiscarado é um testemunho vivo da força da natureza e da capacidade de adaptação. Em um mundo onde poucos podem sobreviver, ele continua a prosperar como um guardião das tundras, conectando-nos ao passado ancestral do Ártico. A sua participação transforma esse projeto em algo ainda mais especial, pois não é só um canal, é uma jornada coletiva e você é essencial. Inscreva-se para fazer parte dessa comunidade e acompanhar materiais exclusivos feitos especialmente para quem ama explorar o desconhecido. Comente e ajude a moldar essa e as próximas jornadas fascinantes. Majestosa, elegante e adaptada ao extremo, a coruja das neves é uma das aves mais icônicas do Ártico. Com sua plumagem branca como a neve e olhos amarelos penetrantes, ela é a personificação da graça e da precisão no mundo gelado. A coruja das neves é uma das maiores espécies de coruja do mundo. Os machos, menores e mais brancos, medem cerca de 60 centímetros de comprimento, enquanto as fêmeas podem chegar a 70 centímetros. Suas asas impressionantes têm uma envergadura de até 1,5 metros. Sua plumagem não é apenas bela, mas também funcional. As penas densas cobrem todo o corpo, incluindo as patas, oferecendo isolamento térmico contra as temperaturas extremas, que podem cair abaixo de 50 graus. Ela habita as tundras abertas do Ártico, desde a América do Norte até a Eurásia. Ela prefere áreas desoladas e vastas, onde sua visão aguçada pode detectar movimentos mesmo à distância. Com uma precisão cirúrgica, a coruja utiliza sua audição apurada para localizar presas escondidas sob a neve.
Suas garras poderosas garantem uma captura rápida e eficiente, tornando-a uma caçadora formidável. Com seus corpos maciços e presas imponentes, as morsas são os verdadeiros senhores do gelo. Esses gigantes marinhos podem pesar até 1,5 tonelada e medir 3,5 metros de comprimento. As presas das morsas, que podem crescer até 1 metro, não são apenas impressionantes. Elas são ferramentas essenciais para cavar no fundo do oceano em busca de moluscos e para ajudar a subir em blocos de gelo. Apesar de sua aparência desajeitada, as morsas são excelentes nadadoras. Elas podem mergulhar até 90 metros de profundidade e permanecer submersas por mais de 10 minutos enquanto procuram comida. No vasto e gelado Ártico, existem viajantes incansáveis que simbolizam resistência e adaptação. As renas, conhecidas como caribus na América do Norte, são um dos grandes sobreviventes deste ambiente extremo. As renas são animais impressionantes. Seus corpos robustos são cobertos por uma densa pelagem dupla que proporciona isolamento contra o frio. Elas possuem cascos largos e adaptáveis que mudam de textura com as estações, macios no verão para maior tração em superfícies molhadas e duros no inverno para cortar o gelo e acessar a vegetação abaixo da neve. Esses cascos também são ferramentas essenciais para encontrar comida em um mundo congelado. A dieta das renas é composta por musgos, líquens e gramíneas, o suficiente para sustentar suas necessidades durante as duras condições do inverno. Tanto os machos quanto as fêmeas possuem chifres, uma característica única entre os cervídeos. Esses chifres podem crescer até 1 metro de comprimento, usados em disputas ou para afastar predadores. As renas e caribus são conhecidos por suas migrações épicas, algumas das mais longas realizadas por qualquer mamífero terrestre. Bandos de milhares de indivíduos percorrem até 5.000 quilômetros anualmente, cruzando montanhas, rios e tundras congeladas. Essas jornadas não são apenas uma busca por alimentos, elas são uma questão de sobrevivência. Erguendo-se como guardiãs silenciosas no horizonte gelado, as montanhas do Ártico são testemunhas imponentes de um mundo esculpido pelo gelo e pelo tempo. Estas torres congeladas não apenas dominam a paisagem, elas são o palco de vidas adaptadas ao extremo. As montanhas do Ártico variam em tamanho e forma, desde as impressionantes cordilheiras da Groenlândia, como a Cordilheira Watkins, até os isolados picos das ilhas Svalbard. Algumas dessas montanhas têm milhões de anos, esculpidas pelo avanço e recuo dos glaciares ao longo das eras glaciais. Os ventos constantes e as temperaturas extremas moldaram essas formações em paisagens deslumbrantes, com penhascos íngremes, desfiladeiros profundos e campos de neve eternos. Muitas dessas montanhas permanecem inexploradas, escondendo mistérios em seus cumes isolados.
Embora pareçam desoladas, as montanhas do Ártico abrigam uma vida surpreendente. Líquens e musgos, algumas das plantas mais resistentes do mundo, prosperam nas fendas das rochas, formando a base de um ecossistema frágil. Entre os habitantes mais notáveis estão animais como a cabra da montanha, que desafia a gravidade em penhascos quase verticais. Suas patas, com almofadas aderentes, permitem uma mobilidade incrível em terrenos traiçoeiros. As montanhas do Ártico são marcadas por fenômenos naturais extremos. Outra curiosidade é que algumas fendas glaciais nessas montanhas são tão profundas que ainda não foram completamente mapeadas, tornando-as verdadeiros enigmas para os cientistas. Com suas cores vibrantes e comportamento cativante, o puffin do Ártico, também chamado de papagaio do mar, é uma das aves mais emblemáticas das regiões geladas do norte. Pequeno em tamanho, mas cheio de personalidade, ele é um símbolo da resiliência e beleza da vida selvagem ártica. Eles são inconfundíveis. Seus bicos triangulares, com listras vermelhas, amarelas e laranjas, tornam-se ainda mais brilhantes durante a temporada de reprodução. Medindo cerca de 30 centímetros e pesando pouco mais de 500 gramas, eles possuem asas curtas que os tornam habilidosos tanto no ar quanto na água. Essas aves marinhas fazem seus ninhos em penhascos costeiros, onde estão protegidas de predadores terrestres. No verão, as colônias ficam ativas e vibrantes, com milhares de indivíduos retornando ao mesmo local para acasalar e criar seus filhotes. Embora sejam excelentes nadadores, os puffins parecem desajeitados no ar. Suas asas curtas exigem batidas rápidas para mantê-los em voo, criando uma imagem encantadora de esforço e determinação. No vasto e inóspito Ártico, onde as condições são tão extremas quanto belas, ocorre um dos espetáculos mais impressionantes da natureza: as migrações. Milhões de animais, de aves a mamíferos marinhos e terrestres, atravessam distâncias inimagináveis em busca de alimento, refúgio e a perpetuação da vida. As aves são os migrantes mais icônicos do Ártico. A andorinha do Ártico, por exemplo, realiza a migração mais longa de qualquer espécie no planeta, viajando até 70 mil quilômetros por ano entre os polos norte e sul, seguindo o verão de um hemisfério ao outro. Já os gansos das neves e cisnes trompete cruzam continentes em busca das planícies férteis do Ártico, onde constroem ninhos e criam seus filhotes. Esses trajetos, realizados em grandes formações organizadas, desafiam ventos fortes, tempestades e longos trechos sem alimento. Sob as águas geladas do Ártico, a migração das baleias é outro espetáculo natural. Baleias jubarte e baleias cinzentas viajam milhares de quilômetros de suas áreas de alimentação no Ártico para águas tropicais, onde se reproduzem e dão à luz. As migrações no Ártico são um verdadeiro teste de sobrevivência.
Os animais enfrentam tempestades de neve, temperaturas congelantes e longos períodos de fome durante suas jornadas. Predadores aguardam ao longo do caminho, tornando cada passo, salto ou batida de asa uma corrida pela vida. Muitas aves migratórias utilizam o campo magnético da Terra para navegar, além de referências visuais, como estrelas e linhas do horizonte. Já mamíferos terrestres confiam em sua memória ancestral para seguir rotas precisas ano após ano. A raposa do Ártico, conhecida cientificamente como Vulpes lagopus, é uma mestra da sobrevivência em um dos ambientes mais extremos do planeta. Com um corpo compacto e uma pelagem densa, ela é perfeitamente projetada para resistir às temperaturas congelantes do Ártico. A raposa do Ártico mede entre 46 e 68 centímetros, sem contar sua cauda, que pode adicionar até 30 centímetros ao comprimento total. Sua pelagem muda de cor com as estações. Branca no inverno para se camuflar na neve e marrom ou cinza no verão para se misturar à tundra. O nome Lagopus, que significa pés de lebre, é uma referência às patas cobertas de pelo, que funcionam como isolantes térmicos e permitem que ela caminhe sobre o gelo sem perder calor. Outra adaptação notável é sua audição apurada. A raposa do Ártico consegue detectar pequenos movimentos de presas sob a neve, permitindo que ela dê saltos precisos para capturá-las. Durante o verão, ela armazena alimentos em tocas subterrâneas, criando um estoque para os meses de inverno, quando a caça é escassa. Outra estratégia curiosa é seguir os passos de ursos polares, aproveitando restos de focas deixados para trás. O Ártico é uma terra de contrastes, onde cada elemento, dos menores roedores como o lemingue do Ártico, compacto e de pelagem densa que vive em tocas sob a neve, aos maiores mamíferos, desempenha um papel vital. O Ártico, em sua grandiosidade e mistério, continuam a inspirar exploradores e sonhadores ao redor do mundo. Já no silêncio da tundra, o lobo do Ártico patrulha seu território vasto e desafiador. Adaptado ao frio extremo, com uma pelagem densa e patas resistentes, ele é um caçador implacável, perseguindo caribus e lebres. Sua presença mantém o equilíbrio natural, regulando as populações de herbívoros. No arquipélago de Svalbard, os vastos glaciares e os ursos polares são os reis. Esse território norueguês é uma porta de entrada para o Ártico, atraindo exploradores e turistas em busca de aventuras. Além de sua beleza natural, Svalbard tem uma rica história de exploração polar, sendo um dos primeiros locais a sediar expedições para o Polo Norte. A Rússia domina grande parte do Ártico,
com suas vastas tundras e rios congelados. O turismo polar aqui é crescente, oferecendo experiências como expedições ao Mar de Kara e visitas a aldeias indígenas. A rica cultura dos nenetes e a imensidão da paisagem siberiana atraem aqueles que buscam o desconhecido. No Canadá, a região de Nunavut é um tesouro cultural e natural do Ártico. As tradições Inuit são preservadas aqui, e o turismo cresce com atividades como observação de ursos polares, caiaques em fiordes congelados e a fascinante dança da aurora boreal. A Groenlândia, sob a administração da Dinamarca, é uma terra de extremos. Seus glaciares majestosos e sua cultura inuit atraem turistas do mundo inteiro. Cruzeiros turísticos e trilhas guiadas oferecem uma visão inesquecível dessa região única. O Ártico americano, no Alasca, é um destino de ecoturismo, com parques nacionais que protegem a vida selvagem e a paisagem. Os visitantes podem explorar vastas tundras, observar ursos e baleias e conhecer comunidades indígenas que compartilham suas histórias. Embora apenas uma pequena porção da Islândia toque o Círculo Polar Ártico, o país é uma parada essencial para turistas que exploram o extremo norte. Suas águas geotérmicas, como a famosa Lagoa Azul e suas vistas panorâmicas, fazem da Islândia uma conexão fascinante entre o Ártico e a Europa. A história do Ártico está repleta de feitos heróicos e tragédias. Um dos marcos mais notáveis foi a conquista da Passagem do Noroeste, um caminho marítimo que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico. Explorada por John Franklin no século XIX, essa rota foi um símbolo de ambição humana e resistência ao desconhecido. Com velocidades que ultrapassam 300 km por hora, o falcão peregrino é o animal mais rápido do planeta. Embora não seja exclusivo do Ártico, ele frequenta a região em busca de aves migratórias. Sua precisão e velocidade fazem dele um símbolo de adaptação e excelência no reino animal. Embora mais associado a florestas temperadas, o urso pardo também é encontrado nas fronteiras do Ártico. Esses gigantes são capazes de adaptar sua dieta e comportamento às condições extremas, tornando-se uma presença marcante nas regiões mais remotas do norte. O Ártico é mais do que um lugar remoto e gelado no topo do mundo. Ele é um espetáculo da criação, uma obra-prima que nos lembra o quanto a vida é resiliente, mesmo nos ambientes mais extremos. Cada criatura que aqui habita, do imponente urso polar ao misterioso narval, é uma prova viva de que a natureza é engenhosa, bela e incrivelmente complexa. Mas quanto realmente sabemos sobre essas vidas que compartilham o planeta conosco? A verdade é que mal arranhamos a superfície desse mundo vasto e inexplorado. E enquanto o gelo derrete e as mudanças ameaçam esse paraíso gelado, somos lembrados de nossa própria fragilidade. Nós, seres humanos, somos pequenos diante da grandiosidade da Terra. Nossa passagem por este planeta é breve, mas temos o privilégio de testemunhar suas maravilhas. Então eu pergunto a você, caro espectador,
Você já parou para admirar a beleza que o Criador deixou para nós? O Ártico, com sua vastidão gelada e vida surpreendente, é um lembrete de que o mundo não é apenas um lugar para se viver, é uma obra de arte para ser contemplada, protegida e celebrada. Sua presença aqui é parte dessa jornada, e eu convido você a continuar conosco, porque nossa missão não termina aqui. Há muito mais para descobrir, mais histórias para contar e mais maravilhas para explorar. Seu apoio faz toda a diferença. Comente, compartilhe sua visão e ajude a manter essa conversa viva. Aguardo você nos comentários e, é claro, em nossa próxima jornada. Até lá, lembre-se, este mundo incrível é um presente e cabe a nós aproveitá-lo e preservá-lo para aqueles que virão depois de nós.